Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para falarmos hoje, sobre a nossa segunda aula da disciplina de Latim 2 do curso de Licenciatura em Letras em Inglês da Universidade Federal do Piauí, curso aí da Universidade Aberta do Brasil. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Edson, sou aqui do Ceará e sou professor da disciplina de Latim 2, que nós vamos estar falando hoje. Na aula anterior, nós estudamos os aspectos preliminares acerca da formação da língua latina na região do Lácio, na Península Itálica, como o processo de migrações de diversas tribos, como as guerras, as lutas entre diversos povos, ocasionou o latim como nós conhecemos hoje. E hoje, para dar continuidade aos nossos estudos, infelizmente não teve como fazermos o encontro de forma síncrona, e hoje estamos aqui de forma síncrona, para estudarmos esse conteúdo bastante importante, referente à unidade 2 da disciplina de Latim 2 do curso de Letras, que é exatamente o estudo do alfabeto, a pronúncia, a quantidade e a acentuação, dentro da perspectiva da língua latina. Isso é muito importante, esse conteúdo, que faz com que a gente tenha uma visão ampla acerca da própria formação e da própria estruturação das vogais e das consoantes, sejam em língua portuguesa ou em outras línguas neolatinas, e como o latim influenciou na formação, dessas línguas, dessas outras línguas, que por sua vez o latim também foi influenciado, desde a invasão dos etruscos, como a gente viu na aula anterior, como também pela própria influência da cultura grega, que posteriormente nós chamamos de greco-romano. Sobre o alfabeto latino. A gente sabe que o alfabeto na língua latina ele é diferente, da a quantidade, é diferente da língua portuguesa e das outras línguas, porque ele tem uma outra formação, uma outra forma de outras contribuições que levaram a ele ser do jeito que nós conhecemos hoje. E aí essas mudanças ao longo da transformação, seja para ganhar letras, para modificar determinadas letras, determinados fonemas. Isso é dentro de uma perspectiva histórica, um processo que vai mudando, vai mudando de forma gradativa, de acordo com as guerras, com as lutas, com a própria mudança de política, mudança social, mudança econômica. Tudo isso contribui para a mudança também da língua e para a mudança, obviamente, da forma de grafia desta língua, da forma de escrever os símbolos que dão origem aí à nossa língua latina. O alfabeto latino derivou do etrusco e este derivou do grego. Na aula passada nós falamos da importância da invasão etrusca ali na Península Itálica, como eles chegaram ali, como eles guerrearam e como essa invasão dos etruscos sobre os povos que ali existiam deu origem à fundação da cidade de Roma. E, obviamente, junto com a cultura grega, com essa que os etruscos bebiam também dessa cultura grega na fundação ali da cidade de Roma, nós temos a derivação e a constituição do alfabeto latino. Ou seja, indiretamente, o alfabeto latino derivou do alfabeto grego. Pois bem, esse alfabeto latino era composto apenas de letras maiúsculas. Mais tarde, no século I a.C., os romanos desenvolveram as minúsculas. Nós temos aí, até o século I a.C., a língua latina sendo originária da influência grega a partir da invasão dos etruscos e a fundação da cidade de Roma, e também nós temos aí, a princípio, a língua latina sendo apenas grafada ou simbolizada através desses signos que nós construímos para simbolizar a nossa fala, para simbolizar a língua, e o alfabeto era apenas em letras maiúsculas. Depois, com o passar do tempo, é que surgiu essa necessidade da própria organização social, histórica, para a mudança do latim para uma
uma forma cursiva desta língua. Aí nós temos Cícero, né? Nós falamos também sobre esse autor, nesse período, um autor literário, né? Cícero no período áureo da literatura, 100 anos antes de Cristo, depois 100 anos, né, depois de Cristo, na obra Natura, ele já fazia menção a 21 letras. Nós temos aí, a princípio, essa menção na obra de Cícero, ou de Cícero, né, como a pronúncia em latim. Nós temos aí a menção de 21 letras, que já apresentavam como capitales, ou seja, as maiúsculas, e cursive, as minúsculas. E, no caso, são essas as letras, né, na sua diferenciação entre maiúscula e minúscula, as letras que nós tínhamos, as 21 letras, né, da língua latina de início. Né? Nós temos o A, o B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V e X. Aí depois, com a mudança histórica, com o processo histórico, é que vão surgindo novas letras aí, a partir da influência, né, dos povos vizinhos, da influência grega, né, da influência de outros povos, é que a gente vai ver a seguir as letras que vão surgindo. Mas, a princípio, na obra do Cícero, do Cícero, né, trazendo para a nossa língua portuguesa, nós temos aí 21 letras, né, na sua grafia maiúscula e minúscula, né, na sua grafia capitales e cursive, né, para essa diferenciação, já anunciada aí 100 anos, né, nesse período aí 100 anos antes de Cristo, né, e até 100 anos depois de Cristo. Posteriormente, nós veremos aqui alguns detalhes que vão ser importantes para a gente compreender a pronúncia do latim. Né? Nós temos o X, que equivale a uma consoante dupla, ou seja, ao dígrafo CS, né? O X, né? Esses são de X, como GS, VS, PS, TS. O X, né? Dependendo dessas grafias, né? Do CS, GS, VS, PS, TS, ele vai ter esse som, né? De X, X, né? Esse som que a gente fala na questão da própria palavra tax, né? Nós temos vox, né? A palavra vox aí do X, de voz. Temos aí dentro da língua latina o lex, de lei, nix, de neve, e temos o proximus, de próximo, né? Da pessoa que está próxima a nós. Essa diferenciação, né? Esse dígrafo, né? Essa pronúncia do X vai estar sempre aí, né, marcada pelos dígrafos CS, GS, VS, PS e TS. Ademais, nós temos aí, né, o Y e o Z, né, o Z na língua portuguesa, que não eram letras latinas. Né, o Y e o Z eram letras gregas e se incorporaram ao alfabeto latino pela a sempre crescente influência dos gregos em Roma, né, nos fins da República. A gente sabe como a cultura grega influenciou, né? Roma praticamente queria se tornar ali, queria beber tudo que os filósofos gregos, né, podiam. A cultura grega era uma cultura elitizada e Roma, né, enquanto estava se difundindo lá no seu império e até mesmo até os fins, né, os finais do seu império, eles tentaram imitar essa cultura grega e, obviamente, incluíram aí, nós tínhamos 21 e temos aí a inclusão de mais duas letras, né, formando assim 23 letras, né, o Y e o Z, o zeta, né, como a gente fala em latim. Os latinos, para transliterarem o som das letras Y e zeta, introduziram o Y e o Z, né? São essas letras aí dentro do alfabeto latino. Elas eram usadas apenas em palavras gregas
transcritas em latim, como lira, sílaba, né, lira, o instrumento musical, sílaba da própria sílaba mesmo. No início da palavra, o Y é sempre precedido de H, que corresponde ao espírito forte da língua grega, como hinos, né, ou rinos, no caso dos hinos religiosos, né, das músicas religiosas, do hinário religioso, que era também difundido na época, entendendo que para os romanos, nesse período, né, pós declínio, né, no fim da República, nós temos aí no momento histórico em que o cristianismo também começa a ser a religião oficial, né, no caso o catolicismo, e aí a influência, né, o latim tem sempre essa influência, né, da religiosidade, como a gente verá também a seguir. O I e o J, né, são equivalentes, ou seja, tanto o I quanto o J, eles poderiam estar grafados para ter o mesmo para ser o mesmo sentido como a palavra Jesus, né, de Jesus. Tanto ela poderia ser grafada, né, poderia ser escrita com o I como com o próprio J, né? Em algumas escrituras mais antigas a gente vê o I, né, equivalendo não a uma vogal, mas à consoante J. Eles eram equivalentes, né? O I e o J significavam a mesma coisa, como Jesus. Da mesma forma, né, de igual modo, nós tínhamos o U e o V, que também eram equivalentes, né? E era indiferente essa escrita, como o Ita ou Vita, né, de vida. Nós temos também textos antigos da língua latina em que nós encontramos por diversas vezes o U exercendo o papel, a função do V. A palavra vida, né, escrita com o ita, né, do vita aí, né? Ou seja, porque o U e o V tinham a mesma função, o I e o J tinham a mesma função. Até então, as letras I e U apresentavam-se com um valor de consoante e de vogal, conforme o contexto fônico. E aí entra o próprio contexto de fala, o contexto em que se está falando, o contexto em que se está pronunciando. Mas o I e o U, em algumas expressões, em algumas palavras, em alguns contextos, né, socioculturais de interação, eles não eram vogais. Eles apresentavam a função I, a função de J, o U, a função de V. O C, nos primeiros documentos escritos em latim, era empregado tanto para representar o K, né, que é a oclusiva velar surda, e aí esse nome do K, de oclusiva velar surda, a disciplina de fonética e fonologia já deve ter trabalhado, né, o alfabeto internacional, para a gente compreender os nomes que são dados a cada uma dessas vogais ou consoantes. No caso, o K nós chamamos de oclusiva velar surda, e também, além de representar o K, né, o C, tinha a função no latim tanto de representar o K, como também ele tinha a função de representar o G. Né? O G também era representado. Só depois, com o processo histórico, é que o G deixou de ser representado pelo C. Ou seja, depois, para diferenciar as duas oclusivas, uma pequena barra horizontal foi acrescida na haste inferior do C, criando assim o G. Ou seja, nós tínhamos a letra C, que representava inicialmente o K e o G, só que posteriormente, né, para poder fazer essa diferenciação, eles pegaram o C e colocaram essa barrinha aí para, né, nessa oclusiva, justamente essa haste aí no C, que virou e se transformou na letra G, né? Olha que interessante a gente compreender esse processo de transformação, né? A gente compreender como o alfabeto vai se moldando e se modificando ao longo da história para se transformar com o que nós temos hoje, né? Nós não tínhamos inicialmente a letra G, ela era representado pelo C. O C tinha um som G, e aí tinha essas confusões que dependia do próprio contexto fônico de fala, né? Na fala de algumas palavras é que se perceberia que o som seria relacionado ao G ou o som seria relacionado ao K. Então, para fazer com que essa diferença, né, também chegasse no texto escrito, né, os nossos antepassados acabaram colocando aí na cultura
cultura romana, na cultura da Península Itálica, colocando essa haste no C para transformar essa letra G como nós conhecemos hoje. O K era somente usado em abreviaturas, né? K de calendê, né? No caso do calendário, e às vezes permutava com C. Né? Como, a princípio, o C representava tinha o som de K, né? Quando eu falei sobre Cícero, né? Ele tem o som de K. Então, a pronúncia do Cícero, na perspectiva latina, seria Cícero, né? Então, nós temos também alguns momentos na grafia, na escrita do latim, essa permuta, né? A mesma palavra ela poderia tanto ser escrita com K como com C, porque eles eram equivalentes. Tanto fonicamente falando, tinha o mesmo som, como o significado era um, era o som de C. Era um C. O K e o C era apenas a letra C. Estes são os nomes em latim das 23 letras, e aí nós vamos ver a pronúncia, né? Temos aqui a escrita da pronúncia. Das 23 letras que passaram a constituir o alfabeto usado pelos romanos no período clássico. Posteriormente, essas letras foram mudando e foram se adaptando a diversos contextos, né? Mas nós estamos falando, a princípio, aqui do início, né, da grafia, da escrita da grafia do alfabeto, e aí nós temos 23 letras, com determinados sons. Normalmente, os sons eles eram abertos, né? A letra não era B, era B, né? A gente fala B, C, mas no latim o som do E ele era aberto, era A, né? Para a letra A, B. Aí nós temos o C que tem som de K, que aí o C, por ser um som diferente, né? Nós vamos ter ele fechado. O C e o G vão ser fechados porque eles vão ter um som diferente. Os demais continuam abertos. Então, nós temos A, B, Q, D, E, F, G. O G aí também, o G vai ter sempre esse som de G, do E, né, como se estivesse aí grafado com o U. Né, o H do H, o I, o K, o L, L. Aí nós temos o M e o N, que são praticamente a mesma pronúncia. M, N, M, N, O, P, Q, para a letra Q, que nem no espanhol, R, S, T, U, X, I e Z. Z, né? Nós temos aí o Z com o som DJ, Z. Dando continuidade, né? Já acabamos falando um pouco sobre essa pronúncia mais clássica e tradicional da língua latina. Vamos ver algumas diferenciações ainda na pronúncia. No século XIX, depois de a filosofia clássica se constituir como uma verdadeira ciência, servida por outras ciências auxiliares, é que os estudos de fonética latina passaram a ter bases sólidas. No início era praticamente o samba do crioulo doido, como a gente costuma falar, né? E aí depois, com a própria filosofia, né, com os teóricos clássicos, é que isso começa a se estruturar, né, a se formar mesmo como a ter uma base sólida, né, a ter um regimento próprio para que não fique essa loucura de várias pronúncias, de várias escritas, né, uma forma mesmo de organização e de sistematização da língua latina. E aí os comparativistas, né, os teóricos, né, linguistas comparativistas, que vão justamente fazer a comparação das diversas línguas, nós falávamos isso também na aula passada, com base nos estudos feitos, né, entre o século XVI e século XIX, sobre transcrição latina de palavras gregas, depoimentos de gramáticos e a pronúncia do latim pelos germanos, reconstituíram, né, tentaram reconstituir, chegar mais perto, né, daquilo que seria a pronúncia latina, né, do que a pronúncia latina teria sido. Ou seja, a pronúncia da elite culta de Roma, no ápice cultural romano. Né? O que nós temos hoje, pós-século XIX, acerca da pronúncia da língua latina,
é o que os comparativistas, né, que esses estudos tentaram chegar ao que pudesse ser o mais próximo daquilo que era falado pela população culta, ou seja, pela elite romana, né? Não era pelo povo de maneira geral, porque o povo, né, a grande massa da população falavam o latim vulgar. Nós estamos falando de pronúncia reconstituída e referente ao latim culto. Nós estamos falando sobre a pronúncia restaurada ou reconstituída. Mas, além dessa, as gramáticas latinas aqui no Brasil apontam a existência também de outras duas possíveis pronúncias do latim clássico, a pronúncia eclesiástica e a pronúncia tradicional. E aí nós temos que destacar a influência da Igreja Católica para a difusão, propagação da língua latina, e isso traz justamente uma nova pronúncia, a pronúncia eclesiástica. Né? O latim é falado pela igreja, é um latim que se aproxima mais do que é hoje o idioma italiano. Né? O latim bem mais puxado para o italiano, até porque Roma, né, fica dentro, né, da Itália, e aí tem toda essa influência cultural. E aí nós temos a pronúncia eclesiástica, a pronúncia da igreja, dos padres, né, do Papa, a pronúncia utilizada nos rituais religiosos, né, nós chamamos de pronúncia eclesiástica, que se difere um pouco da pronúncia tradicional. Mas aí fica muito da perspectiva daquilo que cada um quer, ou como cada um quer se filiar dentro da perspectiva latina, né? Seja para uma pronúncia mais eclesiástica, seria mais colocando o latim para o italiano, ou seja, para uma pronúncia mais tradicional, que justamente essa tentativa feita pelos comparativistas de reconstituir, né, a língua latina tradicional, a pronúncia tradicional do latim, que nós veremos a seguir. Vamos falar um pouco agora da pronúncia, né? Vamos ver como é que ocorre essa pronúncia eclesiástica. A pronúncia eclesiástica é uma pronúncia italianizada, como eu já falei, a que mais se aproxima do italiano por ter sido difundida pela Igreja Católica a partir de Roma. Possui as seguintes características. Nós temos aí, eu até falei para vocês, né, na nossa primeira aula, que o A e o E, e o O e o E, eles vão soar apenas com uma única letra. Né? No caso do A e o E, soa como E de pé. Nós temos aí, ó, se fôssemos ler, né, portuguesando, paine, né? Só que nós não falamos paine, a gente fala pene, serve, lete, né? Tem até entre barras aí, ó, lete. Ou seja, essa é a pronúncia, né, para o A e o E. Pene, né, de pão, serve, né, e lete. O e o E soa arredondado como o francês peu, né? Para tal, faz-se uma espécie de bico com os lábios e pronuncia o ditongo, né? Tanto o E quanto o U. No caso aí, o O e o E vão ter esse som de eu, né? O C, seguido de E, I, A, E, O, E, soa africado como Tchecoslováquia, que é long, cello, né? No caso, na tradução, na pronúncia eclesiástica. Né? Na pronúncia tradicional, nós temos o C aqui como som de K. Na pronúncia tradicional, temos o C como som de K. Na pronúncia eclesiástica, esse C vai ter o mesmo som que é do italiano, né? O che vai ter esse som de che, cellon, né? Cicero, Choena e Chedo, né? Vai ter esse som do che, né? No caso do K. Se fosse na pronúncia tradicional, nós tínhamos Kielon, Kikero, Quena e Kedo. Isso na pronúncia tradicional, mas nós estamos falando da pronúncia eclesiástica. O CH, né, vai soar como K, né, na palavra cabo, né, como aí o chorda nós falamos como corda, corda. O SC antes de E, I, Y, AE, OE, soa palatal como a palavra chifre, xire, ciência ou ciência, né? Essas seriam as pronúncias. O G antes de E, né, antes dessas vogais,
ele vai soar africado como o inglês gentle, né? Gemma, dinho, GN aí do dinho, né? Soa palatal como banho, linho, anho, estanho, né? GN, nós temos esse som de NH. GN, som de NH, G, som de J, J. Jama, John, Dinho, né? Vai ter esse som de D, DJ, né? Como gentle em inglês. PH soa oclusiva, né? O PH de filosofia, né? Vai soar o PH como uma palavra fé, PH, dentro da perspectiva eclesiástica. O TH como teu, né? De teatrum, né? Vai soar oclusiva. X vai soar africada, né? O X vai soar de duas formas. Tanto da forma sonora, x, x, KZ, KZ, como da forma surda, CAS, do KS. Né? Nós temos quando o X é precedido de e seguido de vogal, como a palavra, né, nós temos a palavra exame, tem o X precedido e seguido de vogal, ele vai ter som de Z, de exame, 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 né? E aí o nosso exame do português já tem a origem nesse latim. E ele vai também vai ter esse som de KS, né? Nos demais casos, uxos, uxor e fixo, né? Aí tem essa pequena diferença, quase que imperceptível, entre exame e fixos, né? Em um som mais puxado, um K surdo puxado para o S, e um K mais sonoro puxado para o Z. Tem que só entender aí essa diferença, né? Quando ele vier o X com uma vogal antes e depois, nós temos esse som. E isso em alguns casos, né? Como aí na palavra do exame. Nos demais, ele vai ser colocado e vai ser pronunciado como KS normal, como a gente conhece a própria palavra tax. Né? Na língua portuguesa. Pronto, aí nós chegamos na pronúncia tradicional. Né? Essa pronúncia tradicional é o que os teóricos comparativistas tentaram, a partir dessa comparação das várias línguas neolatinas, chegar a uma origem, né, junto ao próprio indo-europeu, chegar a uma origem daquilo que poderia ser, ou que se aproximasse mais da pronúncia do latim tradicional. Sendo que isso é muito complicado dizer que essa pronúncia é o latim tradicional, isso é o que chega mais próximo porque nós temos aí, né, séculos depois de um latim que acabou ficando restrito apenas à Igreja Católica, nós não temos mais uma civilização, uma população que fale a língua latina, então isso é uma tentativa de chegar àquilo que pode ser mais próximo do que era a pronúncia tradicional. Algumas diferenças da pronúncia eclesiástica, né? A pronúncia tradicional, também chamada de aportuguesada, é bastante usada pelos acadêmicos de direito. Nós temos, tanto no direito, na medicina, na biologia, muitos usos do latim. Né? Todas as letras representam aproximadamente o mesmo som que em português, numa pronúncia aportuguesada, mas com algumas diferenças, é claro, suas principais características. Né? Vamos lá para esse som. Né? No caso, nós temos o AE, que vai soar como pé também, né? Etas, ledo, né? A E não se pronuncia o A ou E, sempre esse som de E. O O e o E vai soar como E, né? Fedos. A gente viu que lá na pronúncia eclesiástica ele pronunciava como eu, né? Eu. Tinha essa pronúncia do E, o O e o E pronunciava como peu, né? Da o eu. E aqui no latim ele vai ter o mesmo som de E, só sendo fechado, né? Enquanto nós temos a E soa como E aberto, de pé, nós temos o OE soando como lê, né? Como E fechado de ler. Fedos, pena, né? Tem esse som mais grave, mais fechado. O I, semivogal, vai soar como J, né? De fiado, fian e utsus, né? E o J, né, tem essa mesmo som, né?
falei para vocês anteriormente que eles representam, eles são equivalentes. O semivogal, né, quando vai soar como o W, né, o U do W, de quão, né, quão, como se tivesse um trema, né, no quinque e no quen, né. O ti mais vogal soa com SJ, de ciente, Horácio, Letícia, né, mais parecido com S, ou X soa TJ de pátio, né, ostium e maxium. O X soa como KS de lexical, lux, vox, lex, exemplum, né? CH, PH, TH, RH soam como K, F, T e R. Né? O CH vai ter apenas o som de K, o PH vai ter apenas o som de F, o TH vai ter apenas o som de T e o RH apenas com o som de R, né? Respectivamente, Brachium, filosofia, teatro e retor, né? O Y soa como I, né, de igreja, lira, hinos. O Z soa como DZ, né, zeta, zelos. E é isso, essa pronúncia que a gente vê no latim tradicional. Vamos falar agora sobre a acentuação, né? Normalmente na grafia mais antiga da língua latina nós temos essa diferenciação, né, para ver a questão da própria tonicidade da língua. E aí, dentro da perspectiva da acentuação, nós temos o quê? Né? O latim apresentava característica mais musical que intensiva. E foi o aspecto intensivo que permaneceu, pois seria difícil reproduzir a musicalidade de acentuação latina. Em latim não existe palavras oxítonas, né? Então nós já sabemos que não tem palavras oxítonas na língua latina. Ou seja, que tem aí a primeira, né, contando de trás para frente, com acentuação. Dois sinais são utilizados para indicar a quantidade das vogais e das sílabas, né? Ou seja, a quantidade breve é indicada pelo sinal bráquia, né? Essa meia luazinha que está aí destacada no slide. Essa meia lua aí, bráquia, né? Ela era colocada em cima de uma vogal para indicar que essa vogal, né? Que a vogal que ela era breve e que além de indicar que ela era breve, ele era colocado não era colocado em cima da sílaba tônica, né? Ele era colocado na sílaba seguinte para indicar que a anterior era a sílaba tônica. E aí nós temos o macro, que é esse sinalzinho reto, né, enquanto o bráquia é uma meia-lua, né, como se fosse esse sinalzinho de menos, né, arredondando. E aí o macro é esse sinalzinho aí como se fosse um sinalzinho de menos, o hífen só que sendo colocado acima da letra, né, acima da vogal. O macro, um traço horizontal colocado sobre a vogal. Os exemplos que nós temos a seguir, né? Nós temos aí, ó, na coluna da esquerda, nós temos as palavras com acentuação do, do bráquia, e nós temos na coluna da direita as palavras com acentuação do macro. Né? Nós temos aí a palavra senhor, né? Olha, observem que indicava um som breve, só que o som não era o som que estava acentuado, era o som da sílaba anterior. Nós temos aí a sílaba MI com uma acentuação do bráquia, né? Só que nós pronunciamos um pouco mais, nós temos a sílaba tônica, a sílaba anterior, mas é uma pronúncia não tão estendida quanto aquelas que é referente ao macro. Né? Nós temos aí no bráquia, né, que é essa meia-lua, nós temos dominos, de senhor. Observe que a gente está tendo a sílaba tônica, a anterior da acentuação. Nós temos o áquila, né, nós temos o lágrima e nós temos cátedra. Né? Isso, entre as barras, é aí a forma de pronunciar essas expressões em latim. Diferentemente, nós temos aí do outro lado, na segunda coluna, na coluna da direita, nós temos o macron, que é justamente esse sinalzinho mais, né, não é a meia-lua, é um sinalzinho de menos aí em cima da vogal.
E aí a pronúncia aqui, né, diferentemente do anterior, nós vimos que a pronúncia da tonicidade é a sílaba, né, a vogal anterior ao bráquia. Na pronúncia do macron, a gente pronuncia mais intenso, né? A própria vogal que está acentuada, como stella, né? Como poela, como se fosse a pronúncia de três de estrela, poela de menina, penates, penates, né, de penar, e anquila, né, aí de escrava. Diferentemente de dominus, dominus, né, a gente sabe qual é a sílaba tônica, mas ela é mais breve, porque nós temos o bráquio. E aí no macra nós temos uma extensão maior, estela. Ok, pessoal? E aí, é isso, essas são as minhas referências. Eu espero que a gente tenha conseguido falar um pouco. Sei que é um pouco complicado, né? Aliás, é muito complicado falar sobre pronúncia, porque varia muito da nossa própria localização geográfica, né? Da forma como a gente aprendeu a falar a nossa língua. E aí a gente traz esses traços também para pronunciar o latim. E aí tem algumas diferenciações, mas a prática, o estudo, a calma faz com que a gente vá se aperfeiçoando. Na verdade, a disciplina não tem essa função de fazer com que a gente saia daqui falando, né, o latim, mas apenas a gente refletir sobre a importância dessa língua para estruturar, para formar as línguas neolatinas, como a língua portuguesa e tantas outras línguas que são derivadas, né, da língua latina. É isso, agradeço a vocês pela atenção. Qualquer dúvida, estamos por aqui. Abraços, tchau, tchau.